Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer enorme tê-los e tê-las todos conosco hoje. Eu sou Eric Klug, sou o presidente da Japan House São Paulo. E a Japan House, explicando para quem não nos frequenta com tanta assiduidade, é uma instituição criada pelo governo japonês, pelo Ministério das Relações Exteriores do governo japonês, em 2017. Não só aqui em São Paulo, mas temos uma casa-irmã em Los Angeles e uma em Londres. E as Japan Houses, elas comunicam o Japão contemporâneo através de projetos, exposições, eventos de artes, educação, turismo, gastronomia. Então, é um conteúdo muito variado que reforça e cria novos laços entre a comunidade local e o Japão. Aqui no Brasil, como todos sabem, nós temos uma população muito grande, descendente de japoneses, a comunidade Nikkei, como chamamos. Então, o nosso trabalho é um pouco mais fácil do que talvez em outros lugares onde a cultura japonesa seja menos conhecida. A Japan House tem exposições aqui na sua sede, então temos agora no segundo andar, vocês podem visitar, a exposição Tecnologia em Movimento, Cyborg. Temos ações em outros países e outros estados. Estamos agora com uma exposição na cidade do México, por exemplo, e muitos eventos. Essa semana tivemos eventos falando de turismo, de animes, tivemos as noites do ramen, então um conteúdo muito variado e que vocês estão convidados a seguir e conhecer mais. Bom, o dia de hoje é muito importante para nós. Nós tivemos um tempo muito agradável com estudantes de Shizuoka. Shizuoka é uma das províncias, uma das prefeituras japonesas. Não sei se todos sabem, mas há 47 províncias no Japão. Muitas pessoas têm, a gente vê isso nos frequentadores da Japan House, uma ideia muito única, muito monolítica do Japão, e uma das nossas funções da Japan House é mostrar que o Japão é muito diferente geograficamente, culturalmente, gastronomicamente. Então, esse trabalho que nós fazemos com as províncias separadamente é muito importante para dar para vocês, para o público brasileiro, e também, é claro, para os japoneses, uma visão dessa diversidade dos nossos países. Shizuoka é conhecida por vários aspectos culinários, gastronômicos, e um dos símbolos deles são o Fujisan, Monte Fuji, né? Então, acho que os nossos participantes vão falar mais sobre isso. Participantes do quê? De um programa de intercâmbio que a Japan House tem já há vários anos. Últimos anos, pela pandemia, isso foi feito virtualmente, então os estudantes do Japão trabalharam e fizeram projetos e conheceram mais sobre o Brasil e trouxeram mais sobre o Shizuoka, e finalmente pudemos voltar à presença física deles. Então é um grande prazer tê-los aqui em São Paulo. Queria agradecer nessa empreitada, que é sempre uma colaboração de muitas mãos, o Consulado Geral do Japão em São Paulo, representado pela nossa cônsul adjunta Komuro-san, que vai falar umas breves palavras daqui a pouco. A Prefeitura de Shizuoka, que é uma parceira não só nesse projeto, mas em outros projetos. Shizuoka tem riquezas incríveis, instituições muito importantes com as quais a Japan House já trabalha e outras que trabalhará. E também ao Kenjinkai, para quem não é da comunidade, não tem vínculo muito grande com a comunidade Nikkei,
As Kijinkai são associações estabelecidas aqui no Brasil que representam os interesses e agregam os grupos de imigrantes que vieram daquelas regiões. Então, nós temos aqui o Kijinkai presente também, que foi muito importante nessa iniciativa. Bom, agradecendo a presença de vocês, desejando um evento gostoso, que vocês aprendam mais sobre Shizuoka, eu incluindo, estou muito ansioso para ver o que os nossos estudantes vão falar. Eles vão fazer apresentações para vocês agora sobre essa experiência, sobre Shizuoka, depois vão receber um certificado de participação nesse importante programa. Então, bom dia a todos e bom evento. Bom dia a todos. Ohayou gozaimasu. Eu sou Chiho Komuro, cônsul-geral adjunta do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. Eu gostaria de parabenizar essa iniciativa da província Shizuoka e Eric e também da Associação de Shizuoka. Talvez São Paulo seja o único lugar onde tem 47 associações de províncias. Isso significa que o intercâmbio entre o Japão e o Brasil é muito extenso, devido especialmente à chegada dos imigrantes. Este ano estamos comemorando 115 anos da imigração japonesa aqui no Brasil e espero que haja muitas atividades neste sentido. Também estou muito curiosa para conhecer o encanto da Shizuoka, porque Shizuoka, como o Eric falou, Monte Fuji e também chá é muito famoso e talvez eu vou descobrir outros encantos da Shizuoka através da apresentação dos senhores estudantes. Realmente, o contato com cultura estrangeira, ainda na época dos jovens, é muito importante para incentivar suas carreiras até na vida. Então, eu gostaria de desejar um bom evento e também agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Komuro-san. Então, os estudantes querem começar? Não sei quem vai fazer a primeira apresentação. Bom dia a todas e todos. Somos da SUAC, a Shizuoka University of Arts and Culture. Gostaríamos de nos apresentar. Boa tarde, meu nome é Ryuichi Ichinose. Eu estudo políticas culturais e gestão das artes. Tenho como hobby ir às exposições, ler e trocar ideias com pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Meu nome é Mio Kitajima. Eu sou de Hamamatsu, na província de Shizuoka. Na faculdade, eu faço curso de estudos interculturais na faculdade e aprendo sobre a cultura linguística e a coexistência entre culturas diversas. Os meus hobbies são tocar piano, praticar shodô e acampar. Muito prazer. Bom dia, meu nome é Megumi Matsubayashi. Eu venho da província de Nagano, que fica na parte de cima da província de Shizuoka. Eu gostaria de ser professora de japonês, então eu estudo esse tipo de abordagem. Eu gosto de viajar, de fazer compras e de comer, e o pão de queijo brasileiro é realmente delicioso. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, meu nome é Kai Okuyama. Eu sou da província de Aichi, que é vizinha da província de Shizuoka. Na faculdade eu faço curso de estudos interculturais e tenho como hobby estudar diversos idiomas. Muito prazer. Bom, vamos começar. Pessoal, dê uma olhada nessa imagem. A foto é de um jardim japonês. Por outro lado, esta foto é de um jardim europeu. Por favor, comparem as duas fotos. Vocês conseguem ver a diferença? Vocês percebem alguma coisa? O jardim japonês tem a característica de respeitar a natureza e tentar reproduzir a paisagem natural. Já o jardim europeu tenta controlar a natureza. Então, é possível perceber que os japoneses tendem a respeitar a natureza.
E por que os japoneses respeitam a natureza? O Japão, desde sempre, foi um país com muitos desastres naturais. E com a grande quantidade de desastres, os japoneses se sentiam impotentes diante da natureza. E perceberam que não poderiam controlar a natureza, e os japoneses entenderam que precisariam coexistir com a natureza. Essa é a razão dos japoneses respeitarem tanto a natureza. E foi assim que a visão da natureza dos japoneses foi moldada. E a visão de natureza de um japonês significa coexistência com a natureza. Então, hoje, na nossa apresentação, eu gostaria de falar sobre esse tema a partir de vários aspectos da cultura japonesa. Como que essa apresentação vai fluir? Centrado na coexistência com a natureza, vamos falar primeiro de onsen, as fontes termais, depois das florestas, de tecidos e também vamos falar do miso. Bom dia de novo. Bem, a partir daqui, eu, Ichinose, vou falar sobre onsen, as termas japonesas. Dizem que onsen é uma prática que simboliza a cultura japonesa, mas relaxar em uma banheira, na verdade, não é uma prática somente dos humanos. Como podem ver, os animais também entram nos onsens. No inverno, todos os anos, os animais se reúnem nos onsens naturais para se aquecer. Antigamente, os humanos entravam nos onsens juntamente com os animais e aproveitavam esse tempo de convívio com os animais. Agora, vamos ver como os onsens estão distribuídos pelo Japão. Na verdade, os onsens são encontrados praticamente em todo o arquipélago japonês, e isso também é uma das razões do Japão ser uma grande nação de onsens. As temperaturas nos onsens são diversas, e neste gráfico, os pontos vermelhos são de águas acima de 40 graus Celsius e os pontos amarelos abaixo disso. De norte ao sul da ilha, as áreas de onsens aquecem desde sempre os seus habitantes. Bem, como já mencionei, o Japão é uma grande nação de onsens. Mas como será que essas fontes termais nascem? Então, essa figura explica como um onsen se forma. Basicamente, um onsen se forma quando as águas pluviais infiltradas no solo são aquecidas de forma geotermal e são expelidas para a superfície. Dentre eles, há onsens que jorram naturalmente, aqueles que chegam à superfície como vapor e aqueles que são escavados de uma forma artificial. Então, vamos ver o momento em que onsen jorra. Aqui, em Atami, na província de Shizuoka, é o momento em que a onsen jorra. Este onsen é do tipo chamado Kankesen. Ele é intermitente e jorra água quente em intervalos regulares. Além desses onsens, há onsens com água de cor azul, ou com ligeiro tom esverdeado, ou de cor verde bem forte, enfim, há uma grande diversidade. Bom, a seguir, vamos ver os efeitos dos onsens no corpo humano. Os efeitos dos onsens, numa classificação macro, podem ser divididos em dois, sendo um deles os efeitos medicinais. Podemos mencionar a prevenção de câncer, a prevenção do envelhecimento e recuperação das funções dermatológicas. Outro efeito no corpo são os efeitos renovadores. A diminuição das dores e redução de estresse são também alguns dos efeitos. Com a combinação desses efeitos, há, finalmente, um aumento da imunidade do organismo, assim como do poder da autocura. Agora, vamos falar sobre Shizuoka, dos onsens dessa província onde moramos. A província de Shizuoka fica bem no meio do Japão. E a maioria dos onsens se espalham pela província, principalmente na península de Izu, mostrada à direita aqui na tela.
Isso e Atami são famosos locais de onsen e de tratamento conhecidos desde antigamente. Há cerca de 400 anos, na época do shogunato, as águas termais desses locais eram levadas para Edo, atual Tóquio, onde ficava a sede do governo. O shogun da época parecia gostar muito de onsen e, como podem ver pela imagem, as águas termais eram transportadas até a sua banheira. Aqui, Atami naquela época. Aqui é um ukiyo-e, estilogravura do Tagawa Hiroshige. Podemos ver no desenho que, além das funções de uma cidade localizada na entrada da Bahia, também funcionava como uma cidade para pernoite, sendo um hub de trânsito com muitas pessoas indo e vindo. Depois de quase 300 anos, com a Revolução Industrial, os capitalistas acumularam riquezas e começaram a construir casas de veraneio em Atami. Como já mencionei, Atami era uma região famosa para tratamentos, então muitos capitalistas construíram suas casas de veraneio por lá. Esta é uma dessas casas. Aqui é uma foto que eu tirei quando fui fazer a minha pesquisa. É uma construção com arquitetura externa típica japonesa. De dentro da casa é possível avistar o mar. Até na sala de estar, há janelas e portas grandes e é uma arquitetura tipicamente japonesa. A outra casa de veraneio que gostaria de mostrar hoje é Kyunkaku. Kyunkaku é uma das construções de veraneio mais conhecidas do Japão e é famosa por sua arquitetura exterior e decoração. A singularidade está neste cômodo. O teto e a parte de cima das janelas são decorados com vitrais. O piso é de azulejo. Há um lado ocidental, como esses pontos citados, mas pela construção em madeira há também características japonesas. As instalações de banho da Kyunkaku são chamadas de instalações de banho romanas e mostram como os japoneses da época olhavam para o Ocidente com fascínio e respeito, e podemos ver o intuito de incorporar esse design nas instalações contemporâneas. Há muitas casas de veraneio e hotéis em estilo japonês em Atami, mas ultimamente esses locais não se restringem à função de local de descanso. Por exemplo, aqui, no hotel chamado New Akao, que encerrou as suas atividades, aconteceu um festival de artes. Além disso, ao recuperar as ruas de comércio com lojas vazias, surgem espaços de coworking e guest houses que funcionam como hub de interação de jovens. São coisas assim que são feitas. A seguir, vamos falar sobre a floresta Tenryūbirin. Bom, a partir de agora, eu, Kitajima, gostaria de falar sobre a floresta. Eu vou falar sobre a Tenryūbirin, que é uma floresta lá no Japão. Em primeiro lugar, eu quero explicar o significado de Tenryūbirin. Tenryu é o nome da região e Birin significa bela floresta. No Japão, nós temos 3 belas florestas e uma delas fica na província de Shizuoka. Então, essa bela floresta, que é essa classificação de Shizuoka, é a Tenryūbirin. Então, vamos ver onde fica Tenryūbirin na província de Shizuoka. Na região oeste de Shizuoka tem uma cidade chamada Hamamatsu. E a Tenryūbirin fica no distrito de Tenryūku, da cidade de Hamamatsu. Bom, a Tenryūbirin sempre contou com o cuidado dos moradores locais e por isso conseguiu manter a sua beleza até os dias de hoje. Esses cuidados começaram há cerca de 500 anos. Então, como acontece essa coexistência entre a floresta e a população? E qual é a visão japonesa sobre a natureza? Que a gente pode abstrair disso, Para buscar essa resposta, nós resolvemos entrar de fato na Tenryūbirin. Para entrar na Tenryūbirin, nós visitamos o lenhador, que faz o manejo florestal.
Quem nos guiou pela Tenryubirin foi o lenhador Sr. Masayuki Suzuki. A família do Sr. Suzuki está envolvida há cerca de 400 anos com o manejo florestal da Tenryubirin e ele é da 12ª geração. E vamos apresentar a partir de agora a Tenryubirin, juntamente com as imagens e vídeos do interior, e eu espero que vocês possam sentir toda a beleza desse lugar. Primeiro, para adentrarmos a Tenryubirin, nos dirigimos à sua entrada. As árvores que são manejadas, ou seja, que são cortadas, elas são processadas por essa madeireira para facilitar o transporte. Além disso, há pessoas que moram no sopé da floresta, mas nem todos que moram aqui são lenhadores, são pessoas que participam desse processo de manejo florestal. Chegamos em Tenryubirin. Então, primeiro, vejam a beleza da Tenryubirin pelo lado de fora. Na verdade, é muito mais bonita que esse vídeo e é possível realmente sentir todo o esplendor da natureza. Então, vamos entrar na Tenryubirin. Para começar, qual o tipo de vegetação, de árvores que existe na Tenryubirin? Bom, as árvores que formam a Tenryubirin são principalmente o cedro e o cipreste japonês. E com o manejo florestal adequado, elas crescem bem retas. Também tem várias outras. Tem a sequoia gigante, a jatropha, a andrômeda japonesa, a samambaia, enfim, há uma grande diversidade na vegetação. E há também animais, como cervos e também como ursos. Entrando ainda mais no fundo da floresta, eu gostaria de falar um pouco mais sobre algumas das árvores. Bom, vamos entrar no tema principal. Como se dá a coexistência das pessoas com essa bela floresta? A resposta é esse ciclo: usar as árvores e proteger a floresta. No manejo florestal, o corte de árvores é algo necessário. E as árvores cortadas, elas são processadas e vão ressurgindo à nossa volta como construções e objetos de uso diário. O manejo florestal não se resume a cortar árvores. É importante também fazer o reflorestamento em lugares apropriados e cuidar para que as árvores cresçam. E dentro desse ciclo, temos a floresta, que é muito bonita, a diversidade de seres vivos, a vida dos lenhadores e as dádivas que recebemos da natureza. Então, vamos ver agora no que se transformam, de forma concreta, as árvores da Tenryubirin. Os produtos que vêm da madeira são diversos. Por exemplo, nessa loja, vocês vão encontrar o hashi, luminária, brinco, alça para celular, descanso para copo, enfim, uma série de produtos. Aqui, algumas peças que trouxemos do Japão. O design é muito cuidadoso. Eu gostaria de pedir que vocês peguem na mão cada uma dessas peças e gostaria que vocês sentissem o aroma do cedro japonês também. Enfim, vamos seguindo então. E por fim, eu gostaria de apresentar o local mais bonito de Tenryubirin para concluir a minha fala. Bom, nós temos toda essa noção de um ciclo que foi protegido dentro dessa floresta. E a manutenção da floresta anda lado a lado com o uso da floresta. E eu entendo que é um bom exemplo de ESG, que é a governança ambiental, social e corporativa. Para você entrar na Tenryubirin, é preciso ser guiado por um lenhador como o Sr. Suzuki. E esse tour para entrar na floresta pode ser feito por qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade ou do idioma que você fala. Então, quando forem ao Japão, visitem a Tenryubirin e aproveitem as lindas construções e objetos criados com essas árvores. Bom, a seguir, nós vamos falar sobre os têxteis de Enshu. E na sequência, eu, Matsubayashi, vou apresentar sobre os têxteis de Enshu.
Gostaria de mostrar a vocês como as pessoas inserem as vantagens geográficas e o meio ambiente na indústria e no cotidiano. Vamos começar com o que é Enshu. Enshu é o nome de uma região da província de Shizuoka. Está localizado na região oeste da província. Por que será que a indústria têxtil se desenvolveu aqui? A explicação está no ambiente e na tecnologia. Aqui eu queria começar com um quiz. Tem uma coisa muito abundante na região de Enshu, que é a matéria-prima dos têxteis da região. Qual será? Número 1, algodão doce. Número 2, algodão. Ou número 3, ovelhas. Qual será? Por favor, levantem a mão o que vocês acharem que for a resposta correta. Número 1, quem acha que é o número 1? Algodão doce. Obrigada. Número 2, algodão. Bem, várias pessoas, né? E depois, número 3, as ovelhas. Eu acho que talvez fosse fácil demais essa pergunta. E a resposta certa é o número 2, o algodão. A região de Enshu tem longos períodos de luz solar e isso permite o cultivo de algodão de alta qualidade. E os ventos fortes de Enshu, vento frio, forte e seco de Enshu, também contribuíram para o desenvolvimento da indústria têxtil. Agora vamos para a parte tecnológica. Uma pessoa desenvolveu um maquinário que fez a indústria prosperar. Quem contribuiu para o desenvolvimento dessa indústria? Bem, agora, número 1, Ninja. Número 2, Neymar. Número 3, Toyoda Sakichi. Será que vocês sabem quem foi? Bem, aqui também, levante a mão quem vocês acham que contribuiu. Número 1, alguém acha que seja Ninja? Bem, algumas pessoas acham isso. Número 2, Neymar, quem acha? Depois, número 3. Muito obrigada. Bem, também eu achei que fosse o Neymar, mas a resposta correta é o senhor Toyoda Sakichi. E o senhor Toyoda Sakichi, ele desenvolveu o tear mecânico para tecido estreito. E isso aumentou a produtividade e fez a indústria prosperar. O desenvolvimento da tecelagem Enshu da indústria têxtil puxaram também o desenvolvimento da indústria de tingimento. O tingimento Chusen de Hamamatsu é uma técnica tradicional tipicamente japonesa. Na fábrica de tingimento de Nihashi, tivemos a oportunidade de ver os processos de fabricação e as técnicas dos artesãos. Convido vocês a darem uma olhadinha no mundo de tingimento Chusen. Primeiro, temos o stencil, que é o molde de papel. As estampas das toalhas chamadas tenugui e dos yukata são feitos com ele. O stencil pode ser feito à mão ou à máquina. Aquele feito à mão é obra dos artesãos, sendo possível apreciar a beleza de um trabalho manual. Nesta fábrica, praticamente todos os stencils são à máquina. A vantagem é a rapidez e a criação de design de acordo com a necessidade do cliente e sua reutilização. Depois, o processo de aplicação de goma. Parece fácil, mas sentimos que espalhar a goma de forma uniforme para que algumas partes não sejam tingidas precisa de muita técnica. Essa é a estápula utilizada para espalhar a goma. Dá para perceber que está um pouco encovada? Como é aplicada a força no mesmo lugar, acaba ocorrendo o desgaste. O local desse encovado difere conforme a artesão. É uma foto que transmite como a espátula vai se adaptando à pessoa. Finalizada a engomagem, é colocada a serragem para o revestimento da superfície. Esta serragem é subproduto da produção dos objetos da floresta têndio que mostramos agora há pouco. De forma inusitada, podemos sentir como as coisas têm um ciclo na comunidade. Após passar por diversos processos, chegamos finalmente à etapa do tingimento. Vai fazendo o derramamento da tintura, uma técnica original japonesa que permite que sejam dadas gradações de cores, extravasando ou esmaecendo. E é possível tingir não somente a superfície, mas o núcleo do tecido, tingindo a frente e o verso na mesma cor.
Os utensílios utilizados para o tingimento Chusen são feitos pelo artesão das folhas de Flandres, material laminado. Como está no vídeo, para que a tintura não pingue no tecido, a drenagem ou escoamento da água é muito efetiva. A região de Enshu tem um grande rio chamado Tenryu e é muito abençoada em termos de recursos hídricos. Isso ajudou muito na lavagem dos tecidos tingidos. Como falado no início, aquele vento forte, frio e seco de Enshu é muito útil para a secagem desse tipo de tecido. Os artesãos colocam para secar assim. Em dias ensolarados e com bons ventos, a secagem pode se dar em meio período. Diferentemente da produção em massa, os produtos da fábrica de tingimento Nihashi são decorrentes de um método de produção menos estressante para o algodão. Por isso, a boa respirabilidade do tecido resulta em boa absorção de água e conforto ao vestir. Por fim, gostaria de falar sobre a relação da tecelagem Enshu e a comunidade. Vamos apresentar o trabalho colaborativo entre o algodão Ponji Enshu, produzido pela Nukumori Kobo, e a Hoshino Resort Sky Enshu. O algodão Ponji Enshu tem como características o padrão listrado e as matizes aconchegantes das cores japonesas inspiradas nas 4 estações do arquipélago. Hoshino Resort Sky é uma rede de hotéis em estilo japonês ryokan, com foco nos atrativos da região. No Kai Enshu, um dos atrativos é o trabalho colaborativo com o algodão Ponji Enshu. No interior do hotel, há uma série de produtos com algodão Ponji Enshu. Nos quartos de hóspedes, o algodão está nos shodes. Nós temos também as almofadas no lounge, esses puffs, e também no caminho para o onsen. E aqui nós temos o tansen, que seria um tecido mais grosso. No inverno, o hóspede pode utilizar isso para se aquecer. E, passando pelo noren, essas cortininhas, nós temos um onsen. Infelizmente, não tinham animais nos onsens desse ryokan, desse hotel. E aqui, as plantas verdes e vermelhas representam o padrão listrado da tecelagem Enshu. A província de Shizuoka, produtor de chá, e as plantas verdes são as folhas de chá. E, como conclusão, nós aproveitamos o meio ambiente em que nos encontramos e fazemos bom uso dele na indústria têxtil e de tingimento para o nosso progresso. Ao virem para o Japão, por favor, divirtam-se conhecendo e usando os artesanatos feitos pelas técnicas tradicionais. Agora, vamos falar sobre miso. Por fim, eu, que me chamo Okuyama, vou falar sobre o miso. Bom, quando vocês ouvem miso, o que vocês imaginam? Será que muitos não pensaram em misoshiro? Bom, o misoshiro, ele é feito a partir de um tempero. Eu acredito que muitos saibam, mas esse tempero é o miso. Então, do que é feito o miso? Então, vamos a um quiz. Do que é feito o miso? 1. Soja. 2. Batata. E 3. Amendoim. Eu quero que vocês levantem a mão nos que vocês acharem que é correto. Número 1. Obrigado. Número 2. Obrigado. E número 3. Muito obrigado. Bom, é a soja. O miso é feito de soja. Mas será que basta esmagar a soja para se obter o miso? Na verdade, não. Para transformar a soja em miso, precisa acontecer um fenômeno. E esse fenômeno é a fermentação. A fermentação é uma atividade microbiana que traz resultados vantajosos para o ser humano. Por outro lado, uma atividade microbiana que traz resultados desvantajosos seria essa decomposição, a putrefação. E aqui mais um quiz. Talvez seja um pouquinho mais difícil. Qual é o micro-organismo que estimula a fermentação? Número 1, bactéria. Número 2, levedura.
E número 3, o mofo ou o fungo. Levantem a mão, por favor. Número 1, quem acha que é o número 1? Quem acha que é o número 2? E quem acha que é o número 3? Muito obrigado. A resposta é acreditem. Número 3 é o mofo ou fungo. A soja é transformada em miso por um fungo, um mofo chamado kojikin. O kojikin é um organismo próprio do Japão e, na verdade, ele vive em alguns cereais. Por exemplo, principalmente o arroz, o trigo e a soja é onde esse kojikin vive. E, na verdade, o kojikin é imprescindível à culinária japonesa. Por exemplo, o kojikin ele serve para fazer o sake e o shoyu também. Então, por que será que resolvemos falar do miso e não dos outros produtos? Porque, na verdade, no miso encontramos alguns efeitos benéficos à saúde. E daqui em diante, eu gostaria de falar um pouco sobre esses efeitos positivos na saúde. Há um provérbio japonês que diz que o miso dispensa o médico. Daí vocês podem ver o quanto o miso tem contribuído para preservar a saúde das pessoas. Vocês já beberam demais e tiveram ressaca no dia seguinte? O dia seguinte ao da bebedeira é duro, né? Mas dizem que isso pode ser minimizado se na manhã seguinte você tomar uma tigela de misoshiro. E dizem também que ao tomar o misoshiro, o intestino também trabalha melhor. Mais um benefício, o misoshiro contém uma substância chamada peptídeo, que, assim como, por exemplo, a cafeína do café, tem um efeito que traz um certo relaxamento. Por fim, tomar misoshiro também ajuda a prevenir as doenças relacionadas ao estilo de vida. Há diversos efeitos positivos, mas, por exemplo, ele tem efeitos benéficos para a pele também. E agora, gostaria de falar sobre como fazer o miso. Nós, de fato, fizemos uma receita. Bom, primeiro, deixamos a soja na água durante 12 horas. Com isso, a soja absorve a água e aumenta de tamanho. Depois, por 4 ou 5 horas, cozinhamos a soja. E, nesse período, nós misturamos o kojikin do arroz e também o sal. E aí vamos amassando e moendo a soja, misturando o sal e o kojikin. Depois fazemos essas bolas de miso, colocamos em um recipiente, tiramos o ar e vamos preenchendo todo o espaço para retirar todo o ar e deixamos de 10 a 1 ano fermentando. E é assim que o miso ficaria pronto. Ele vai ficar assim. Fácil, né? E por fim, nós vamos apresentar algumas formas de utilizar o miso. Este daqui é o que nós chamamos de misodama, é uma bola de miso, digamos assim. Primeiro, nós fazemos umas bolinhas assim com o miso e vamos colocando em volta outros ingredientes. E na hora de comer, você só dissolve ele na água quente. Bom, quem tiver interesse, pode ser bem legal experimentar. Bom, aqui eu encerro a explicação sobre miso. O miso é realmente um tempero feito em conjunto, pela natureza e o ser humano. Além disso, dizem que o miso tem vários efeitos benéficos à saúde, influenciando também a longevidade dos japoneses. Bom, agora eu gostaria de falar algumas conclusões das apresentações de hoje. Bom, os japoneses buscaram desde sempre coexistir com a natureza. E na apresentação de hoje, a coexistência com a natureza foi apresentada por meio de 4 aspectos da cultura japonesa. Em Onsen, nós vimos como usamos bem as bênçãos da natureza para preservar a saúde da sociedade como um todo. E em Tenryubirin, as pessoas nutriram a natureza para criar
paisagens bonitas e diversos produtos. Em tecidos, têxteis de Enshu, nós vimos os tecidos feitos com bom uso da natureza. E em miso, no último, foi utilizada a fermentação, uma dádiva da natureza, para, juntamente com seres humanos, criar o tempero miso. E nos últimos tempos, as relações com a natureza tendem a mudar. E um exemplo é a tecnologia natural, em inglês Nature Technology. Por exemplo, com base no inseto que gera espuma, foi projetado uma banheira. Ou, com base no movimento da cobra que acessa esses espaços restritos, criaram robôs que seguem esse mesmo formato. Então, são vantagens, benefícios da natureza que são inseridos em nossas vidas. Dessa forma, atualmente, estamos saindo da coexistência com a natureza para o aprendizado com a natureza. No momento em que vocês forem ao Japão, gostaríamos muito que vocês experimentassem, sentissem a coexistência com a natureza e o aprendizado com a natureza. Esses são todos os que nos ajudaram nesse processo. Agradecemos a atenção de todos vocês. Olá, eu acho que eles estão dispostos a responder perguntas que vocês tenham. Então, por favor, a gente tem microfones para... Minasan, Brasil ni kite kurete arigatou. Muito obrigado por virem para o Brasil. Meu nome é Kelly Lima e daqui em diante eu vou falar em português. Bom, eu me chamo Kevin, sou formado em turismo pela Universidade de São Paulo, pela USP. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês referente ao ensino do que a gente pode aprender com o Brasil, se vocês poderiam nos responder, por exemplo, o que vocês acham que nós, brasileiros, poderíamos ensinar, por exemplo, para os japoneses, e o que nós poderíamos aprender também dentro dessa área do turismo e da conservação ambiental, Eu pergunto, assim, porque eu tenho vontade, no caso de fazer um mestrado no Japão, eu já tentei algumas vezes pelo MEXT, e eu sempre empaco nesse tema, na hora de escolher um tema interessante para pesquisa. Então, resumindo, a minha pergunta seria o que vocês acreditam que nós poderíamos aprender com vocês e o que vocês poderiam aprender com a gente dentro da preservação ambiental e no turismo. Muito obrigado. É uma pergunta difícil. Bem, como colocamos na apresentação, nós estamos fazendo coisas junto com a natureza, nós aprendemos com a natureza, são coisas que nós fazemos. Mas, num local mais distante da natureza, o que poderíamos fazer? Talvez, Então, nós temos menos pessoas hoje no Japão, são menos crianças nascendo, e tem muitas casas vazias que ficaram abandonadas. Então, essas casas podem ser utilizadas para que nos locais rurais isso possa ser utilizado como uma galeria de arte. Bem, então, existe, no caso, uma revitalização nesse sentido, talvez. Será que alguém tem mais alguma coisa para acrescentar nesse sentido? Bem, do ponto de vista de meio ambiente, nós temos a natureza e, a natureza que está lá agora naquele formato, nós devemos manter isso, conservar isso para que tenhamos algumas coisas que possam nos ser vantajosas. Eu acredito que seja isso que se possa aprender. Bem, nós falamos sobre Nature Technology, a tecnologia natural, no final da apresentação. Bem, aquilo é um exemplo do que já está sendo utilizado. Então, tem uma empresa chamada Sharp, Então, essa empresa, eles estão utilizando bastante a Nature Technology, por exemplo, então, para refrigeradores, quando você abre, então,
Você tem, no caso, a vieira, um mecanismo da vieira para fazer a abertura do refrigerador. Eu não sei bem exatamente como é, mas com isso existe uma eficiência energética. Então, esse é um exemplo, por exemplo, são coisas que podemos aprender da natureza. Então, é uma coisa assim bastante grande, né, que possamos talvez aprender da natureza. E também o Japão tem essa coexistência com os desastres naturais. Então, existem aquelas máquinas de venda automática. Então, por exemplo, quando desliga a eletricidade por causa desses desastres naturais, então é possível continuar utilizando, ou então banheiros que é possível utilizar mesmo quando há esses desastres naturais. Bem, e eu fiquei aqui por último, ficamos aqui na sequência, então eu não tenho muito mais o que acrescentar, mas eu acho que, né, lá no início nós falamos ali da apresentação, é um país com muitos desastres naturais, então talvez vocês se assustem com essa quantidade, mas justamente por isso existem muitas coisas, justamente pensando nessas prevenções de desastres naturais, né, essas máquinas, no caso para a venda automática, mas venham, por favor, para o Japão. Eu gostaria de perguntar sobre a roupa que vocês estão usando. É de Ensho? Bom, falando sobre a pergunta, você me perguntou sobre o miso e sobre a roupa de Ensho, exatamente. Então, eu que fiz o miso. Foram 12 horas deixando ali a soja na água, depois 4 ou 5 horas cozinhando. Foi realmente muito trabalhoso e me surpreendeu. E o miso ainda está fermentando, então não está pronto. Desculpe, não sei se ficou bom. E eu também já tive a experiência de fazer miso, e o Kai, ele fez sozinho, mas eu fiz com a minha avó, e eu costumo ainda fazer com ela. E, no geral, a maioria das casas não tem mais a prática de criar o seu próprio miso, mas é uma forma bem tradicional de se viver. Então, como a minha avó ainda segue essas práticas, é uma experiência bem interessante de se ter. E com relação às nossas roupas, sim, o que nós estamos vestindo não é de Ensho, mas as tiras da minha sandália são de Ensho. Bom dia, eu sou Herbert, represento uma faculdade aqui em São Paulo, Santa Marcelina. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, né, por toda a apresentação, pelo encantamento que foi trazido da província de Shizuoka. E a minha pergunta primeira é referente à experiência que vocês estão tendo aqui em São Paulo. Como que está sendo essa experiência, a impressão que vocês têm com toda essa diferença paisagística que nós temos aqui? E também uma segunda pergunta é mais relacionada ao Ensho. Se as técnicas de criação do Ensho são ensinadas nas universidades, se os alunos têm acesso ao desenvolvimento dos processos criativos a partir do Ensho também nas universidades. Bem, então vou falar primeiro sobre as impressões aqui de São Paulo, no Brasil. Bem, da parte da comida, realmente é muito boa comida. Estamos aqui enchendo a pança, realmente, comendo, e é muito gostoso. E o clima também está muito bom, também. Estamos aqui, camiseta de manga curta, não é muito úmido, realmente eu fiquei com muita vontade de morar aqui.
Aqui a cidade de São Paulo, a primeira impressão que eu tive é que andando na rua ou então indo almoçar, por exemplo, né, todo mundo que mora aqui no Brasil, o pessoal assim parece que está sempre se divertindo, conversando muito, ouvindo as músicas que gostam, cantarolando, parecem muito livres e realmente se divertem muito no seu dia a dia. E eu achei que isso também tem me animado muito. E bem, também fica meio repetitivo, mas no Japão, então tem que ser tudo assim naquela hora certinha, tá todo mundo meio com pressa. Aqui o pessoal parece que é mais tranquilo, realmente consegue desfrutar do seu cotidiano, então parece que a gente consegue ganhar esse ânimo das pessoas. Bem, então acredito que também seja um local assim bastante divertido, que diverte os nossos olhos. E bem, a primeira impressão, quando chegando de avião aqui em São Paulo, olhando lá de cima, nossa, eu achei enorme a cidade, essa é a primeira impressão. E também na natureza existem montanhas próximas, também existem prédios, né? Bem, então existe toda essa coexistência com a natureza, aqui no Brasil também. E em relação à tecelagem de ensho, bem, então nós temos lá em Hamamatsu, é uma indústria nessa região, e ela é de Hamamatsu, então no caso no primário, no ginásio, ela aprendeu sobre isso. Agora na faculdade, então, se você for para uma faculdade de design, sim, aí acredito que você consiga aprender sobre isso, mas como nós não somos de uma faculdade assim de design, nós não aprendemos sobre isso. Eu sou o Joseph, do Instituto Mauá de Tecnologia, estou aqui com alguns colegas. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a vocês por essa apresentação fascinante, um verdadeiro portfólio cultural da região de Shizuoka. Como modelista, já conheci algumas empresas, algumas indústrias localizadas naquela região. Tenho muita curiosidade de poder um dia ir lá pessoalmente. Eu gostaria de saber se essas pesquisas que vocês estão fazendo, que vocês registraram em algumas fotos e estão mostrando alguns resultados para nós, se elas são realizadas a nível de graduação, de pós-graduação, com incentivo de algum órgão ou não. E queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a Japan House, em nome do Eric, da senhora Janete, pela relação de proximidade e crescimento conjunto que nós temos tido, o Instituto Mauá de Tecnologia e Japan House. E hoje, inclusive, tem permitido a presença de uma aluna nossa no Japão, na cidade de Kyoto, se não me engano, fazendo uma residência com um arquiteto e artista muito importante. Fica aqui o nosso agradecimento por essa colaboração fantástica que temos tido. Muito obrigado. Muito obrigado. As nossas disciplinas e esse projeto que nós desenvolvemos aqui, eles não estão relacionados, na verdade, à faculdade propriamente dita. Nós estamos na faculdade, estamos estudando, mas foi um projeto, né, do governo japonês para estarmos aqui. Então, não necessariamente a gente faz pesquisa isso. Nós viemos aqui na Japan House São Paulo como um internship, né, como um período, né, de experiência. Então, não é exatamente um projeto que nós desenvolvemos na universidade, mas nós viemos aqui apresentar essas nossas pesquisas. Bom, obrigado a todas e todos pelas perguntas, obrigado pelas respostas. A gente vai agora proceder com a entrega dos certificados de participação nesse intercâmbio que foi tão rico para eles, ricos para a Japan House, está sendo rico para vocês também. Eu acho que todos ganham no aprendizado mútuo. Então, se a Janete pudesse me ajudar aqui a trazer os... A gente faz aqui na frente. Bom, o primeiro certificado para Kai Okuyama, por favor, Kai Okuyama. Próximo para Megumi Matsubayashi, por favor. Terceiro para Mio Kitajima, por favor.
E Ryusei Ichinose, por favor. Tem um outro certificado de uma outra aluna que representa o outro lado. A Núbia tem uma vida dividida entre o Japão e o Brasil e também participou desse programa. Então, da Núbia Saori Aikawa. Ah, tá bom. Então temos omiyages. Isso é um costume, para quem não sabe, é um costume japonês. Quando se chega e quando se sai, deixa-se dar-se presentes. Então temos pequenas lembrancinhas para os participantes.